Olá, tudo bem com você? É um prazer estar com você em mais um encontro. É um prazer estar com você para discutirmos mais uma vez sobre o assunto. Um assunto muito interessante e algo que já foi debatido durante 3 aulas aí com o pastor Genilson, depois com o pastor Marcos. Tá? Então, hoje nós vamos conversar novamente sobre o mundo pós-moderno e uma perspectiva bíblica do desafio da igreja. Tá bom? Então, se você quiser ter um pouco mais de conceito do que é pós-modernidade, você vai estar vendo a nossa aula com o pastor Genilson, foi a primeira aula. Então, você vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal e você vai estar tendo acesso a esse material e depois sobre outros assuntos relacionados à pós-modernidade com o pastor Marcos. Então, hoje, na verdade, eu queria conversar com você sobre um assunto em que foi um dos últimos assuntos que eu discuti, que eu aprendi, que eu tive acesso no seminário, que é o Pacto de Lausanne, tá? Então, hoje, eu quero trazer para você, na verdade, um paralelo, eu quero trazer para você o que esse pacto trouxe, ou o que esse movimento nos trouxe de benéfico para que nós conseguíssemos lidar com a questão da pós-modernidade, entendendo que a pós-modernidade ela não é só um avanço tecnológico, ela não é só um avanço industrial, mas ela também tem seus conceitos éticos e morais que, infelizmente, não condiz com as Sagradas Escrituras, não condiz com a Bíblia. Então, se não condiz com a Bíblia, aquele que é discípulo de Jesus, aquele que é cristão, aquele que segue a Cristo, ele vai ter uma dificuldade em entender ou, de repente, absorver esses valores. Pelo menos é o que se espera. Tá bom? Então, o nosso tema hoje, a nossa aula hoje, ela vai se dar exatamente sobre isso aí que vocês estão vendo. A influência do Pacto de Lausanne no mundo pós-moderno. Então, eu não quero dizer com isso que o Pacto de Lausanne ele substitui a Bíblia sobre os conceitos, não, tá bom? Na verdade, o Pacto de Lausanne ele tem conceitos que foram criados a partir da Bíblia, tá bom? Então, o que eu quero trazer para você hoje é exatamente o que foi discutido nesse momento e a partir daí nós vamos ter um avanço. A igreja ela vai ter uma luz sobre como tratar conceitos da pós-modernidade, certo? Então, hoje a gente vai brincar um pouquinho, tá? Vamos fazer de conta que a gente está na sala de aula, tá certo? E cada vez que eu lançar para você uma pergunta, ou cada vez que eu lançar para você algo para que você reflita, você vai parar o vídeo, tá? Se você tiver com alguém próximo, você vai parar e vai discutir, refletir com isso, aliás, refletir sobre isso com a pessoa, tá bom? Agora, se você estiver sozinho, você vai refletir sozinho também, tá? Então, essa é a nossa ideia. A gente está tratando esse momento aqui como se a gente estivesse realmente numa sala de aula ou como se o curso estivesse sendo ao vivo, tá bom? Então, se você não sabe ainda, o que para você foi o Pacto de Lausanne? Ou no que consiste o Pacto de Lausanne? Então, se você não tem conhecimento nenhum, você vai parar agora o vídeo e você vai fazer uma pesquisa rápida lá no Google e depois você volta para estar acompanhando novamente a aula. Tá certo? Então, o Pacto de Lausanne ele foi criado por Billy Graham e foi criado por John Stott. Na verdade, eles são os dois mentores, junto com vários outros pastores do mundo todo, inclusive o bispo Robson Cavalcante, que foi bispo aqui da Igreja Anglicana em Pernambuco durante muitos anos, né, que infelizmente nos deixou no ano 2012. Então, tá aí. O principal aspecto do Pacto de Lausanne foi trazer um renovo sobre evangelização mundial, sobre o anúncio de Jesus Cristo entre os povos. E aí a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu lá, tá certo? Porque ela vai nos trazer, na verdade, uma base e um legado que está baseado nesses 3 valores aí, tá? Esse primeiro valor, que são fundamentos teológicos para a missão global, ele é um artigo que ele tem 15 itens, tá bom? Então, desses 15 itens, nós vamos discutir sobre alguns lá no final da aula, traçando um paralelo com conceitos pós-modernos, tá? Então, essa vai ser a sua tarefinha. Se você nunca leu sobre Lausanne, sobre o Pacto de Lausanne, você não deve prestar conta comigo não, tá bom? Mas eu gostaria que você pudesse fazer uma pesquisa sobre isso. Você entrasse lá no Movimento de Lausanne, né, um site oficial que eles têm, e lá você vai estar tendo acesso a esse artigo, a esses 15 itens que embasam teologicamente a missão global que foi discutida lá em Lausanne. Também em Lausanne foi discutido sobre os povos não alcançados. Então lá foi descoberto que em muitos lugares não havia ainda chegado a palavra de Deus.
Então se foi criado algo chamado Janela 1040. E aí eu também gostaria que você pudesse pesquisar sobre isso, tá? Para você poder ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Porque aqui não vai dar para a gente estar tratando sobre isso de forma muito ampla, porque o conceito é bom, mas ele é muito grande. Ele não daria para a gente discutir aqui nessa aula de hoje, e também não é o propósito maior da aula. Tá? E o último é a missão integral, que já adiantando para vocês, vai ser a contribuição que Lausanne deixou na América Latina. Então a gente vai estar discutindo mais sobre a missão integral na próxima. Tá? Então estão aí os dois mentores, os dois idealizadores, ou maiores idealizadores do movimento de Lausanne. À sua esquerda está aí o Billy Graham, o pastor Batista, viveu 99 anos, morreu agora em 2018, e foi pastor da Convenção Batista do Sul, um dos homens que mais evangelizou pessoas ao redor do mundo, com consultas evangelísticas, um homem sensacional, foi também conselheiro pessoal de vários presidentes dos Estados Unidos. E à sua direita está aí o John Stott, pastor anglicano, pesquisador, teólogo, escritor, um homem também sensacional, que influenciou também vários pastores no mundo todo. Então essas são as duas pessoas que puderam ter essa ideia de criar esse movimento e de criar esse momento lá na Suíça, em Lausanne. Agora, uma outra perguntinha que você vai parar novamente seu vídeo. Por que você acha que esses dois homens viram que era necessário parar para discutir sobre o anúncio de Jesus no mundo? Por que esses homens pararam para discutir sobre o alcance de povos que ainda não tinham ouvido falar sobre Jesus Cristo? Além da razão da missão, óbvio, da missão do cristão, aí de fazer discípulos, está lá em Mateus 28, 16 a 20, Marcos capítulo 16 também, mas tinha uma razão também, uma razão sociológica, uma razão também fundamental do que esses homens estavam vivendo nesse momento, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje, a influência do Pacto de Lausanne no mundo pós-moderno. Porque o conceito ou os conceitos ou alguns conceitos da pós-modernidade entrou dentro das igrejas, tá? E dentre esses conceitos estão aí alguns para vocês, que é a ausência de valores e regras, pessoas nas igrejas. Isso eu estou falando em 1974, de quando o Pacto de Lausanne foi criado. Só para deixar muito claro isso para vocês. Talvez essa diferença aqui no Brasil, nas igrejas brasileiras, acredito eu, pelo menos é uma opinião própria minha, ela veio ser um pouco mais vista ou mais notória nos anos 2000. Mas aí estamos falando de países de primeiro mundo. Estamos falando de países onde a pós-modernidade, toda a revolução industrial, todo o avanço da revolução industrial, globalização e outras questões chegaram mais rápido. Então, chegando mais rápido, o acesso, digamos assim, benéfico que a pós-modernidade trouxe, também com ela veio os seus valores, também precisão, ou seja, isso aqui é verdade ou não é, o individualismo ou o egocentrismo, aquilo que é meu não divido com ninguém, a pluralidade, ou seja, todos os caminhos podem ser, todos os caminhos levam a Deus, ou uma religião pluralista, toda religião, ela existe Deus, ou Deus está lá em toda religião. Na verdade, a gente sabe que não é, tá? E também a mistura do real e do imaginário, que isso entrou muito na igreja, e a gente vai ver um pouco sobre isso já, sobre essa questão do mundo imaginário. E aí eu queria trazer para você agora de forma muito rápida e bem objetiva, a igreja dos anos 60 e 70. Aí você vai ver a diferença. Enquanto John Stott, Billy Graham e outros pastores da Europa e Estados Unidos estavam preocupados com o conceito da pós-modernidade, no Brasil existia ainda pouquíssimas pessoas que se declaravam cristãs, protestantes, digamos assim, tá bom? Então, na verdade, o Brasil, nos anos 70, ele teve um crescimento de 5,06% de cristãos evangélicos. Ou seja, o crescimento populacional nessa época era em torno de 2,8%, 2,5%. Então, tinha mais gente se tornando cristã protestante
do que nascendo pessoas no Brasil. Então essa era a realidade do Brasil, uma realidade positiva. O evangelho estava crescendo no Brasil. Tanto que esse crescimento, quando ele chega nos anos 80, aí tem um boom, né, que é onde alguns pastores dizem que os anos 80 e anos 90 foram os anos dourados da igreja evangélica no Brasil. Quando eu falo anos dourados, gente, é só para estar trazendo aí um termo para dizer que foram anos muito bons e produtivos da igreja brasileira. Escritores brasileiros, pastores brasileiros escrevendo livros, desenvolvendo teologia de fato bíblica, influenciando para melhor a sociedade brasileira. Agora veja a diferença da igreja na Europa. Já na Europa, especificamente aí no Reino Unido, as igrejas cristãs evangélicas estavam em declínio. O berço do evangelho estava em declínio. E aí, como é que a gente tem a prova? Veja que coisa interessante. Entre 1969, em 2001, durante esses anos aí, aproximadamente 1.600 prédios de igrejas evangélicas foram fechados, especialmente aí na Grã-Bretanha, tá? Que é Escócia, Inglaterra e País de Gales. Nesses três países, vejam, em três países foram fechados aproximadamente 1.600 prédios. Alguns viraram mesquitas, outros viraram museus e outros simplesmente viraram cafeterias e lojas. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso e entender por que Billy Graham e John Stott estavam preocupados. Nos Estados Unidos isso não era diferente. Nos Estados Unidos a situação era bem parecida com a situação da Europa. Nos anos 60 surge aí o movimento carismático ou o movimento neopentecostal. E aí eu vou voltar para aquele valor, que eu falei agora há pouco sobre o real imaginário que foi trazido pela pós-modernidade. Essas igrejas elas têm muito esse viés, né? Criaram uma coisa chamada batalha espiritual, onde existe uma batalha entre Deus e o diabo, que isso não existe. O diabo é criatura e Deus é o Criador e Deus está acima de tudo. Então também foi criado coisas como o crente não fica doente, o crente não pode ter, digamos assim, não pode ter percas, o crente só tem que vencer. Então o imaginário do ser humano ele entrou naquilo que é real, naquilo que é bíblico. Na verdade ele invadiu aquilo que é bíblico e trouxe um conceito completamente distorcido. Então veja o porquê que esses homens tiveram que se reunir e parar para pensar. E mesmo assim, mesmo no Brasil tendo um crescimento aí nos seus adeptos, na verdade nos seus convertidos de fato a Cristo, o bispo Robson Cavalcante ele teve essa impulsão de ir para lá. Né? A gente vai ver na próxima aula, como eu já disse também, que essa influência chegando na América Latina trouxe muita coisa boa. Tá bom? Então, está aí aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, isso é o que tem chegado aqui no Brasil através de algumas igrejas. Tá? Algumas igrejas têm trazido esses valores e muitas pessoas têm ido para esses lugares através dessas promessas aí que está sendo colocada para você observar agora. Mas eu queria dizer para você que isso aí não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com a Bíblia. Então esse foi um dos motivos que John Stott, Billy Graham e tantas outras pessoas pararam para refletir sobre a evangelização mundial. Porque enquanto esses valores entravam na igreja, isso freava, isso estava tirando da igreja a paixão pelo perdido, estava tirando pela igreja a paixão de discipular e a paixão por levar Jesus para outras pessoas. Então, de forma muito rápida, depois de Lausanne, lá em 1979, teve o Manifesto de Manilha nas Filipinas. Tá? Foi o segundo encontro gerado a partir do encontro de Lausanne, que foi em 74. Em 2010, na cidade do Cabo, aconteceu o que chamam de compromisso na cidade do Cabo. Né? Então é interessante que nesses três encontros aí esteve o René Padilha. Tá? O René Padilha ele é o criador daquele terceiro ponto lá, da missão integral. E também nesses três encontros teve o bispo Robson Cavalcante. Estiveram lá nesses três encontros. E o que é mais interessante, gente, é que o que foi criado de base teológica em Lausanne até hoje não foi mudado. Então com isso nós temos a prova de que esse artigo, esses valores, de fato foram extraídos da palavra de Deus, porque muitos homens sérios
já tiveram acesso a esses documentos e eles não se desfizeram de nenhum valor desses documentos. Então fica para nós essa lição de que aquilo que é bíblico permanece e aquilo que é bíblico de fato perdura, né, e aquilo que é bíblico vai servir para toda e qualquer geração. Tá? Então, de forma muito objetiva, passar para vocês que teve mais além de Lausanne. Tá? Então, vamos lá. Lausanne e os males da mídia social. Então, agora eu quero trazer para vocês aquilo que eu falei lá no início, né? Aquele ping-pong entre o conceito teológico que daí foi criado esse artigo lá em Lausanne, contra ou versus aquilo que foi trazido pela pós-modernidade. Então, vamos deixar muito claro isso aí, tá certo? Quando eu estou falando de males das mídias, eu não estou dizendo que a mídia é ruim. Eu estou dizendo que a mídia, ela traz, sim, alguns males quando é usada de forma errada ou de forma incoerente. É isso que eu quero dizer. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. E o que você está vendo agora, nada mais é do que alguns dos 15 valores que foram colocados em 1974 em Lausanne, na Suíça. Então aí você está vendo que, enquanto Lausanne fala sobre o propósito de Deus, a natureza da evangelização, a igreja da evangelização, a cooperação na evangelização, o esforço conjugado de igrejas na evangelização, a urgência da tarefa evangelística e a evangelização e cultura, veja o que os da mídia trazem para nós. Acesso sem restrição a qualquer conteúdo, muito tempo investido em redes sociais, séries, filmes, TV aberta, TV a cabo e muitas outras coisas que nós hoje temos acesso. Então vamos novamente parar para pensar um pouco sobre isso. Estamos falando de males. Não estamos dizendo que as mídias sociais não prestam. Prestam sim quando utilizadas da forma correta. Entretanto, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é exatamente sobre aquilo que tem regido a sua vida. Se você parar para pensar sobre hoje mídia social e o que a gente vê de valores no Pacto de Lausanne, especificamente tratando sobre evangelização, o que é que ocupa mais o seu tempo hoje? Independente de pandemia. Digamos que hoje nós quase que não sai. Que nós hoje não estivéssemos no período de pandemia. O que é que você poderia dizer sobre você mesmo a respeito desses dois assuntos, dessas duas coisas? O que é que você poderia falar sobre evangelização e mídia social? O que é que tem passado mais pela sua cabeça? O que é que você tem mais investido tempo ou aprendido? Exatamente sobre isso, ou por que eu trouxe esses conceitos. Alguns conceitos lá atrás. Lá no início da aula, eu mostrei para vocês exatamente isso. Que alguns conceitos da pós-modernidade entrou nas igrejas e tirou das pessoas a razão pelas quais elas foram salvas. A razão pelas quais, ou a razão pela qual ela foi regenerada por Jesus Cristo. Agora ela sendo um discípulo, é obrigação dela, como discípula, formar discípulos. Então, toda essa mídia social, ou esses atrativos, nós estamos vendo aí, tem tirado de muitas pessoas, inclusive de pastores, o seu tempo de pensar, o seu tempo de avaliar e o seu tempo de ir e anunciar Jesus Cristo. Veja que enquanto os resultados desses valores de Lausanne vão trazer para nós uma vida intensa com Jesus Cristo, que é o discipulado. Eu tenho uma vida intensa com Cristo, então, consequentemente, essa vida intensa ela vai desembocar no ensino para outra pessoa. A paixão pelos perdidos, que é o evangelismo, ou evangelização, né? Ela vai também trazer para nós o compromisso com a igreja local, com a comunidade e com os missionários.
E esse compromisso, na verdade, ele se dá pelo nosso voluntariado, nossas orações e também pela nossa contribuição financeira. Então, novamente, eu queria que você parasse o vídeo agora e você pudesse pensar um pouco exatamente sobre esses aspectos. Se você olhou atentamente para os conceitos sobre evangelização que Lausanne nos trouxe, o pacto nos trouxe, o movimento nos trouxe, e esses aí são os resultados, que se você estiver focado naquilo que está escrito lá em Lausanne, baseado na Bíblia, esses são os resultados que vão trazer para a sua vida. Aí se você vai olhar agora para esses resultados e você vai observar que eles não fazem parte da sua vida, então isso quer dizer que esses resultados aí, de males da mídia social e visual, fazem parte da sua vida também. Ou fazem parte da sua vida apenas. E que resultados são esses? Desvio da missão, ou seja, evangelismo e discipulado não fazem parte da sua vida. Troca de prioridades ou a falta de compromisso com a igreja, comunidade e missionários. É um contraponto. Então eu estou falando sobre exatamente agora nesse período de pandemia, todo mundo está usando rede social, todo mundo está usando celular, internet, para diversas coisas. E aí eu pergunto para você, quem você está evangelizando ou discipulando através das mídias sociais? Ou será que se você observar o que essas mídias têm trazido para você, são exatamente esses males que eu estou falando e essas consequências que estão aí, que você está podendo observar comigo agora. Então, quando se fala sobre isso hoje, especificamente com o pessoal que é adolescente, ou a galera aí dos 20, 22 anos, parece que a gente está sendo contra o uso de mídia social. Não. Eu estou falando, além de uso exacerbado, é uso da forma incorreta. E a pós-modernidade cada vez mais está empurrando as pessoas para o mundo virtual. Porque evangelização, discipulado, compromisso com a igreja local, com comunidade e missionários, ela só vai se dar, ou na verdade vai se dar com mais ênfase, no encontro. Quando eu falo no encontro é pessoal. Enquanto o mundo virtual, enquanto o mundo pós-moderno, ele está trazendo essa facilidade que ela não é de todo ruim, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui agora fazendo para vocês essa aula, mas o que eu estou dizendo é que isso não substitui o encontro pessoal. Isso não substitui a visita, isso não substitui a conversa, isso não substitui o bate-papo, isso não substitui o seu envolvimento pessoal com a obra ou com o movimento ou com a ordem de fazer discípulos que foi dado por Jesus. Agora você vai parar novamente o vídeo e você vai pensar. Eu tenho gasto ou tenho investido mais tempo em evangelização, discipulado, compromisso com a igreja local, com a comunidade, com missionários, de forma que o meu voluntariado está chegando, as minhas orações estão chegando e a minha contribuição financeira está chegando? Ou será que eu estou desfocado da missão, eu tenho trocado prioridades? Ou será que a igreja local, a comunidade, os missionários não tem nada a ver comigo? Então eu gostaria que você pudesse parar para pensar sobre isso agora. Para o vídeo, porque a gente vai pular para um outro conceito. Tá bom? A gente vai passar agora para um próximo conceito, que é o conceito de Lausanne versus relativismo. E aí eu queria focar em apenas um valor do relativismo. Relativismo também é um assunto muito amplo, é um assunto muito grande, é um assunto muito vasto, mas eu gostaria de tratar com você exatamente sobre esse valor que Lausanne nos traz. Valores eternos, ou seja, o retorno de Cristo. Isso é algo real. Isso vai acontecer sim.
E o relativismo, na verdade, ele se desfaz, ele não aproveita, ele desvaloriza conceitos de eternidade. Ou seja, o que vale é aquilo que está aqui. É o aqui e o agora. Não existe eternidade. Então, se você não acredita no retorno de Cristo, você também não pode acreditar na morte dele, porque a morte de Cristo ela traz exatamente o conceito eterno, que é o conceito da salvação do perdido. Cristo derramou seu sangue na cruz exatamente para que os nossos pecados fossem aniquilados na cruz, o seu sangue pudesse cobrir os nossos pecados e naturalmente fôssemos salvos da ira de Deus. Que esse fato vai ser concretizado com a vinda de Cristo. Então, quando eu não acredito nisso, se torna relativo todo e qualquer conceito bíblico, todo e qualquer conceito cristão. Então, na verdade, se eu retiro esse valor do retorno de Cristo, eu vou abolir toda a sua obra. Eu vou abolir a sua obra salvífica e eu vou abolir os seus conceitos e eu vou abolir aquilo que Cristo vai dizer que a sua palavra ela é eterna. Eu também vou abolir não só o conceito de Cristo, mas o próprio Cristo que é eterno. Se eu entrar nesse relativismo, eu vou entender que não existe, na verdade, Deus. Deus não existe. Se eu desvalorizo qualquer valor eterno, eu vou desvalorizar, na verdade, Deus. Porque a Bíblia vai dizer em diversos momentos que lá na eternidade, vai usar essa palavra, ou vai usar um termo de eternidade a eternidade. Então isso nós não podemos conceber. Isso foge da nossa alçada, isso foge da nossa mente. Aquilo que é eterno só é visto e crido ou acreditado pela fé. Então, na verdade, quando esse valor de relativismo ele vai entrar na igreja, ele vai trazer aquele outro conceito da pós-modernidade que chama-se de pluralidade, que eu já falei lá atrás. Eu não estou dizendo aqui que você vai desrespeitar qualquer tipo de religião ou pessoa que tenha um segmento religioso diferente do seu. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que essa é uma forma, ou esse é um meio que foi criado pela pós-modernidade, que na verdade vai retirar todo e qualquer conceito ou valor relacionado àquilo que é revelado pelas Escrituras. O relativismo também trouxe a sua verdade e a minha verdade. Porque se não existe conceito eterno, não existe o conceito de Deus, então qualquer conceito ele pode ser aceito. Vai depender do lugar que você esteja, vai depender da sociedade que você esteja e vai depender do meio que você esteja. Quando na verdade o conceito de Deus ele é o único conceito que deve permear toda a humanidade. Então essa foi a tarefa de Israel e essa é a tarefa da igreja hoje. As pessoas elas devem olhar para nós e elas devem entender que o conceito que nós vivemos é o conceito, não é um conceito. Então essa é uma grande diferença. Então quando o relativismo ele entra na igreja, ele vai trazer exatamente algumas outras coisas, além da retirada desses valores eternos, desse valor de Deus sobre a humanidade, daquilo que é verdade para você, é verdade para mim, como a gente vê hoje pastores já declarados homossexuais, casados com outros homens e que dizem, ou que afirmam, ou que vão com veemência querer comprovar de que isso é um conceito bíblico e não é. Ou a teologia da libertação, que foi vista lá no começo do século XX, aonde houve uma substituição dos valores cristãos da evangelização e do discipulado por ação social. A ação social ela faz parte
O homem e suas necessidades, eles fazem parte do conceito bíblico, mas ele não é o conceito. O conceito bíblico é que nós pecamos, Cristo veio, se sacrificou, através dele nós somos salvos e somos livres da ira de Deus. E através desse retorno, que é o nosso tópico aí, sobre o que Lausanne trouxe, versus a pós-modernidade como conceito de relativismo, esse retorno de Cristo nos traz a certeza de que tudo aquilo que foi revelado na Escritura é sim verdade, já aconteceu e aquilo que ele está por vir vai acontecer. Então, quando eu creio no relativismo, tudo isso que eu acabei de dizer para você sobre o conceito bíblico é furada. Porém, quando todo esse conceito bíblico é absorvido por mim, o relativismo ele vai ser descartado. Então, se você parar para pensar, se está algo revelado na Bíblia e existe um outro conceito fora dela e que você ainda vai parar para pensar sobre se isso é certo ou errado, cuidado. O conceito do relativismo já está começando a fazer parte da sua vida, já está começando a fazer parte daquilo que você crê. Por isso que hoje existe essa guerra teológica, existe essa briga teológica e também esse descrédito da igreja com a sociedade, porque tudo hoje levou uma placa ou tem o nome de igreja, as pessoas não querem saber o que está lá dentro, não querem saber quem está lá e o que está dizendo, mas vão entender que é um pastor que está falando a palavra de Deus, e não é palavra de Deus. Relativismo não é palavra de Deus, tá? Então, para pensar um pouco sobre isso, para novamente o vídeo e faça uma reflexão exatamente sobre essa questão. Se aquilo que é eterno, bíblico, faz parte da sua vida de forma latente, forte, o relativismo não vai ter espaço. Mas se você tem alguma dúvida sobre isso, o relativismo pode sim entrar na sua vida e vai fazer aquilo que fez e faz por muitas pessoas, especialmente nas universidades, nos meios acadêmicos, nos meios industriais e também nos meios onde existem trabalhos de comunicação, como por exemplo novelas, nesses meios de televisão, nesses meios de cinema, nesses meios do teatro. Não estou dizendo aqui, gente, não estou demonizando isso não, gente, pelo amor de Deus. Né? Tirando novela que realmente não presta para nada, filmes, séries e teatro, tudo isso, existem muitas coisas, existem na verdade milhares de coisas que são excelentes. Mas o que eu estou dizendo é que muitas dessas pessoas têm esse conceito do relativismo como algo real nas suas vidas e descartam completamente aquilo que é eterno e aquilo que é conceito bíblico. Então, para um pouco e reflete sobre isso agora, tá bom? E Pacto de Lausanne e consumismo. Esse é um outro conceito que foi trazido pela pós-modernidade. Se você olhar hoje no seu guarda-roupa, por exemplo, você acha que existe muita roupa para o seu corpo? Se você olhar hoje para o lugar que você guarda seus sapatos, sei lá, embaixo da cama, ou em algum lugar da casa, enfim, não interessa onde você guarda, mas vai lá depois, e você vai ter a noção de se você é consumista ou não. Enquanto lá em Lausanne foi discutido sobre responsabilidade social, sobre aquilo que devemos fazer com aquelas pessoas desfavorecidas na sociedade, o consumismo vai dizer que não existe nenhum compromisso social e existe sim o bem-estar próprio. E prestem atenção, consumismo é um conceito ruim da pós-modernidade que faz parte, sim, infelizmente, hoje na igreja. Quantas pessoas deixam de contribuir com a igreja local, com missões, com alimentos para uma cesta básica, com assistência ao necessitado, porque os seus cartões de crédito estão estourados?
Porque estão no SPC. Porque estão com o seu nome sujo e estão precisando do cheque especial para pagar suas contas. Já parou para pensar sobre isso? Se a sua vida está assim, querido, eu digo para você que infelizmente você é um consumista. Abre aspas. Aliás, perdão, abre aspas foi ótimo. Abre parênteses. Aqui é um parêntese bem grande. Eu não estou falando para você que se você contrair uma dívida de repente com o seu filho, com a sua mulher, com a sua esposa, com sua mãe, para um tratamento medicamentoso, para uma doença, para uma necessidade real, meu irmão, isso não é consumismo não, tá? O que eu estou falando é você gastar com coisas que você sabe que você não precisa. Para que se ter 20 pares de sapato? 5, 6 ternos? Para mostrar para as pessoas que você não vai repetir? Roupa, sapato, terno? Por que você gastar, agora isso é uma opinião minha, pessoal, muito pessoal. Se você quiser me chamar de mão de vaca, pirangueiro, muquirana, sei lá qual outro nome que se dá aí. Mas eu não vejo como correto você ir para um restaurante e você gastar 1.000, 500, 800 reais numa refeição. Para mim isso não vale a pena. Isso é completamente distorcido. Você vai estar pagando por algo, muitas vezes pelo local, pelo bairro em que o restaurante está inserido, pela prataria aonde é servida a comida, pelo ambiente que você está, ou você pagar 300, 400 reais numa camisa, 3, 4 mil reais num celular. Novamente aqui abre parênteses. Se o seu celular ele serve, querido, para o seu trabalho, ele serve para a sua vida como um todo, ok, se é instrumento de trabalho, meu irmão, vai lá, investe e compra. Agora investe se o seu dinheiro dá para pagar, certo? Agora, se você está comprando um celular porque é a moda, porque o seu está ultrapassado, ou porque a marca está mandando você comprar, ou porque um dos males da mídia social é esse, é influenciar você a ser consumista, então para pensar um pouquinho. Então, mais uma vez, para o vídeo e pensa um pouquinho. Diante do que eu já disse para você aqui, diante do que eu já te disse, você pode se considerar um consumista? Ah, não, Rodrigo, eu tenho tudo isso, eu tenho 20 pares de sapato, eu tenho um celular de 4 mil reais que não serve para o meu trabalho, é simplesmente porque eu quero ter. Mas eu ajudo, meu irmão, consumismo não quer só dizer aquilo que eu falei no começo. Estourar cartão, tá com o nome sujo, não. Consumismo é você ter mais do que você precisa. É você gastar com coisas ou você gastar o seu dinheiro de forma demasiada sem nenhum filtro, sem nenhum planejamento. Conheço pessoas que estão desempregadas ou autônomos que mesmo nesse período de pandemia, por ter tido um planejamento financeiro legal, estão conseguindo sobreviver sem nenhuma necessidade. E mais, são contribuintes fiéis com a igreja local, contribuintes fiéis com missionários no campo, são voluntários, mesmo na pandemia, e ainda conseguem entender a sua responsabilidade social como cristão. Acho que você ficou com um pouco atrás da orelha, na verdade, acredito, alguns, né, com isso aqui, meu irmão, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que você porque eu não sou consumista, não. Eu me autodeclaro não consumista, por diversos motivos. Mas com isso não quer dizer que eu, de repente, não tenha indícios da pós-modernidade. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu não usei o celular ou o aplicativo do WhatsApp mais do que parar para pensar sobre conceitos bíblicos. O que eu estou querendo dizer para você aqui, na verdade,
é que o consumismo, ele pega muitos de nós. O consumismo, ele pega boa parte da igreja. E consumismo não tem nada a ver com você ter um salário alto, não. Porque existem muitas pessoas que gastam 2, 3, 4 vezes o que ganham. Ou pessoas que ganham bastante, são consumistas, e ainda são avarentos. Então veja que o consumismo, ele não tem, além de não ter nada a ver com conceitos bíblicos, o consumismo, ele vai tirar de mim e de você a falta de sensibilidade quando saímos na rua e, por exemplo, vemos um mendigo. Qual é a sua reação? Qual é a minha reação quando nós vemos um mendigo na rua? Qual é a nossa reação quando nós estamos vendo pessoas desesperadas atrás de algo para fazer, para poder ter algum dinheiro, para poder alimentar seu filho? Está sendo muito comum, pelo menos eu já vi, nesse período agora, algumas pessoas nos estacionamentos de supermercados, desesperadas, pedindo alguma coisa para levar para casa para o seu filho. A minha esposa teve um momento como esse, alguém pedindo fralda para o filho, estava desesperado porque o filho tinha feito uma cirurgia e estava sem fralda no hospital. E o hospital público não estava tendo como manter. E a prova de que essa pessoa realmente precisava dessa fralda foi que ela entrou, comprou e deu a fralda na mão dele, não deu dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que sanar tudo aquilo que você vê, porque a gente não tem condições para isso. Mas o que eu estou dizendo é, o que você sente quando você vê um necessitado? Quando você vê alguém que está precisando de você e você tem condições para ajudar, mas o consumismo é muito maior do que a necessidade dessa pessoa. Então, querido, com isso, eu quero estar encerrando a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero também que você tenha um pouco de paciência comigo. Essa é a primeira aula que eu gravo dessa forma, essa é a primeira aula que eu ministro dessa forma. Então, ela pode não ter sido, digamos assim, uma aula, minha nossa, tão brilhante, tá bom? Mas saiba que ela foi feita com todo carinho para você, ela foi feita com todo o esmero, ela foi feita com aquilo que eu pude pesquisar e trazer para você sobre a influência de Lausanne, ou do Pacto de Lausanne, no mundo pós-moderno. Tá bom, querido? Então, até a próxima semana, será novamente comigo. Então, nós vamos discutir sobre a influência do Pacto de Lausanne no mundo pós-moderno na América Latina. Tá grande o título, não tá? Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço para você.